antes, a gente começa isso tudo, né, com a definição do que significa um conjunto, né? Um conjunto é uma coleção de objetos. Esses objetos, eles acostumam, né, aqui no nosso contexto, eles vão ter algo em comum, né? Porque muitas vezes nosso conjunto será a nossa população, né? E isso tem alguma característica, pelo menos em comum, né? Que caracteriza aquele conjunto. Usualmente a gente vai utilizar letras maiúsculas para representar conjuntos, A, B, C e assim por diante. A gente tem 3 maneiras usuais de representar conjunto, tá bom? Eu vou mostrar essas 3 maneiras que a gente tem para representar os conjuntos para vocês. A primeira maneira que a gente tem é através de uma lista. Então, você vai listar todos os elementos incansavelmente daquele conjunto. Essa é uma maneira mais explícita, né? Muita gente gosta desse tipo de forma de representar porque você visualiza, né, os elementos. Entretanto, às vezes é inviável você listar todos os elementos de um conjunto, já que pode ser que esse conjunto seja muito, muito grande, até mesmo infinito, né? Aqui, então, eu quero listar os inteiros de 1 até 4. Então, a gente fez aqui, abriu umas chaves, né? E colocou 1, 2, 3, 4 naturalmente. É bem facinho a listagem de elementos de um conjunto. Outra maneira da gente representar um conjunto é através da língua portuguesa, descrevendo em palavras o que significa aquele conjunto, né? Claro que aí ele tem que ter uma propriedade, né? Senão não faz sentido você falar em palavras quem que ele é, senão você vai ter que listar ele, aí não adianta, né? Então, por exemplo, esse conjunto AB aqui, quem lembra o que significa o conjunto AB, né? Lá no ensino médio, né? No ensino básico que a gente vê lá no ensino básico, a gente desenha a reta real aqui, né? Vamos marcar o 0 e o 1. E esse conjunto 0, 1, que eu vou pintar ele de vermelho, ele será todos os elementos da reta real que estão entre 0 e 1, tá bom? Só que como eu estou usando colchete, o colchete assim para dentro, ele significa que eu também estou contando os extremos, que é o 0 e 1. E para representar isso na barrinha, a gente pinta a bolinha, né? A gente faz a bolinha fechada, que a gente chama pintadinha, que isso significa que a gente também está contando os extremos do conjunto, né? A gente usou isso daqui para falar como é que eu represento esse conjunto aqui numérico através de palavras, né? São todos os números reais, então A é formado de todos os números reais entre 0 e 1, inclusive o 0 e o 1. Então faltou escrever isso aqui. O 0 e o 1. Incluindo ou inclusive esses elementos, né? Só para fazer aproveitar o gancho aqui, né? Eu gostaria que meus alunos soubessem, né, que representar esse tipo de coisa aqui, né, esse tipo de conjunto, para quem não sabe, né, se você quiser representar o conjunto aberto, a gente usa o parênteses ou o colchete invertido, né? Então, se você quiser representar, por exemplo, esse conjunto aqui, que não contém os extremos, né? A gente faz a bolinha aberta para os extremos, né? Sem pintar. Aqui está pintada porque contém os extremos, aqui não está pintada porque não contém esses extremos. Nesse caso aqui, se for usar essa notação, a gente usa a notação 0, 1 com parênteses ou colchete invertido, tá vendo? Ele para fora. Também significa que não está contendo esse extremo. Agora, se você quiser conter um extremo ou outro, aí você muda, né? Por exemplo, vamos conter só o 0 sem o 1. Opa. Zero, 1. Agora eu vou pintar e vai conter só o 0, mas o 1 não vai conter. Então, eu pinto 0 e o 1 vai estar a bolinha aberta. E a representação disso daqui fica fechado no 0 e aberto no 1, tá bom? Só para fazer revisão aí com vocês disso. Uma última maneira de você descrever os elementos de um conjunto é através de formalismo matemático, né? Aqui é o jeito formal, né, matemático de escrever, mas ainda tem um jeito um pouco mais por extenso, que é dizendo o seguinte: x pertence aos reais, de modo que o x está entre 0 e 1, podendo ser o 0 e 1. Né? Esses dois pontos significa tal que, tá? Tal que. E ele também pode ser substituído por um ponto vírgula, também significa tal que. Então, são x pertencente aos números reais, tal que o x está entre 0 e 1. Também significa esse mesmo conjunto A aqui, tá bom? Então, 3 maneiras de se representar um conjunto: listagem,
língua portuguesa, descrevendo em palavras esse conjunto, formalismo matemático é o último. Fiquem à vontade. E eles podem ser apresentados para vocês em uma dessas 3 formas, né? E pode ser que represente a mesma coisa, o mesmo conjunto, né? Só que está escrito de formas diferentes. Fiquem atentos. Bom, vamos saber agora o que significa relação, né? Quem são os indivíduos que compõem? Imagina, Raquel, por favor, manda o formulário de presença para Raquel para mim, por gentileza, pessoal. Raquel, depois assiste a aula, esse comecinho da aula, por gentileza, tá bom? Para você ver o que eu falei, tem um recadinho no começo. Obrigada. Os objetos que individualmente formam a coleção ou conjunto são denominados os elementos do conjunto, né? E existe uma relação entre um elemento e um conjunto, que é uma relação de pertencimento ou de não pertencimento. A gente fala que um elemento pertence a, né? E a gente faz essa anotação quando ele está naquele conjunto, né? Ele faz parte daquele conjunto. E essa é a anotação de pertencimento, tá? Esse ezinho redondo. Isso aqui significa que pertence. Gente, pertence é um termo que a gente usa com respeito, é uma relação entre elemento e conjunto. Quando forem 2 conjuntos, a gente não fala de pertencer, e sim de conter, tá? O termo é continimento. Não sei se fala essa palavrinha, mas é conter. O pertencimento é só para elemento e conjunto, ok? E quando a gente fala que não pertence, que não faz parte daquele conjunto, é o ezinho só cortado. Então, esse aqui é o não pertence. Certo? Então, essas são as relaçõezinhas entre conjunto e elementos. Uma vez que a gente viu, né, essa relação, vamos falar sobre os 2 principais conjuntos que a gente tem, que é o conjunto universo e o vazio, né? Fala sobre o universo primeiro. Em alguns problemas, nos dedicaremos a estudar um conjunto definido de objetos. Isso nos faz lembrar muito bem do que a gente vem estudando até agora, que é a população, né? A população aqui seria o nosso conjunto universo. Então, a gente está preocupado quando a gente vai estudar a população, uma população específica, que tem uma característica específica. O que não faz parte daquela população não é nosso objeto de estudo. Então, o universo para a gente naquela pesquisa é só aquela população, né? Então, a gente tem sempre que ter em mente o que a gente quer estudar, para a gente saber quem que é o nosso universo, quem é a nossa população. Então, o conjunto universo é um dos conjuntos mais importantes que tem, né? O outro conjunto que também é muito importante, aqui eu dei um exemplo, né? A gente pode estar interessado em estudar todos os números reais, por exemplo. Ou todas as peças que saem de uma linha de produção durante um período de 24 horas, etc. Então, a gente tem o conjunto universo, que são todos os elementos que a gente está estudando, né? E a gente representa ele pela letra U. E a gente também tem o conjunto vazio, que é aquele conjunto que não contém nenhum elemento, gente. A representação do vazio é essa bolinha fechada, né? Com corte. Ou é o 0 com corte ou o O com corte, tá bom? Então, esse aqui é o conjunto vazio. O conjunto vazio não tem nenhum elemento. Bom, a gente viu relação entre um conjunto e um elemento. Agora eu quero falar de relação entre 2 conjuntos, tá? Então, suponha que você tem 2 conjuntos A e B, e que todo elemento que está no A também está no B. Quando isso acontece, a gente fala que o A está contido no B, e que ele é um subconjunto do B, tá bom? Então, quando todo elemento do A está no B, a gente diz que A é subconjunto de B e a gente usa essa notação para continência, tá, gente? Então, A está contido no B aqui. A está contido em B. Gente, se eu usar o C ao contrário, vocês já viram algo desse tipo? Isso daqui significa que o B contém o A, tá bom? B contém A. E é a mesma coisa disso daqui, tá? Então, o C virado ao contrário, você está dizendo a frase ao contrário, né? Tá mudando, só que tem o mesmo significado, certo? Então, A está contido em B, que é o mais natural da gente ver, mais natural da gente raciocinar também, né? Porque a gente sempre pensa em caixas, né? Um está contido no menor, contido no maior. E aqui a gente está falando do grande conter o pequeno, né? Então, mas como aparece na literatura, eu estou colocando aqui para você também.
O B está contido no A significa que todos os elementos do B estão no A. O A está contido no B significa que todos os elementos do A estão no B. E quando existe a igualdade, né, entre conjuntos, o que significa a igualdade entre conjuntos? Significa que o A está contido no B e, ao mesmo tempo, o B está contido no A. Tá bom? Então, se você quiser provar que dois conjuntos são iguais, você precisa provar que eles estão contidos mutuamente um no outro. Tá? Algumas propriedades sobre os conjuntos importantes que a gente definiu, que é o conjunto universo, que são todos os nossos objetos aí de estudo, e o conjunto vazio, que é o conjunto que não contém nenhum elemento, né? Todo conjunto que você pensar, o vazio está contido nele. Então, o vazio é subconjunto de todo mundo, né? É isso que está querendo dizer aqui. O vazio é subconjunto de todo conjunto. Aqui entra uma coisa importante que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar para vocês, que é a noção de conjunto das partes, tá? Porque eu falei aqui que vazio é um subconjunto de todo conjunto, qualquer conjunto que você pegar. Mas eu quero que vocês lembrem agora do conceito de conjunto das partes. O conjunto das partes é um conjunto formado por conjuntos, né? A gente denomina ele por um P, assim. Conjunto das partes de um certo conjunto A, por exemplo. Então, você tem um conjunto A é um conjunto, certo? E o conjunto das partes de A é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Todos os subconjuntos de A, que são pequenas partes do A, né? Todas as possibilidades de partições de A. Vamos dar um exemplo? Vamos escrever aqui o conjunto 1, 2 e 3. E eu quero todos os subconjuntos desse conjunto. Vamos começar com os unitários, tá? Aliás, vamos começar com os mais fáceis de todos, né, gente? O primeiro conjunto é ele mesmo. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. O vazio é subconjunto de todo conjunto, como a gente já colocou aqui, né? Então, ele está aqui no conjunto das partes. Vamos falar dos unitários agora. Tem o 1, tem o 2 e tem o formado só pelo 3. Agora, vamos fazer com os que tem dois elementos. Tem o 1 e o 2, tem o 2 e o 3, e tem o 1 e o 3, né, gente? Eu acho que são todos, né? Todas as combinações que a gente pode ter, porque a ordem aqui não importa, tá? Porque são só elementos, a gente só tá colocando esses elementos no mesmo balaio. A gente faz a organização para ficar melhor, né? A listagem. Enfim, a gente descobriu aqui que tem 8 subconjuntos, e parece que são só esses, e de fato são, tá? O conjunto das partes do A vai ser formado por todos esses conjuntos. Então, o conjunto das partes é um conjunto formado por subconjuntos. A1, A2, até o A8, tá bom? Quantos elementos tem o conjunto das partes? A gente sabe quantos elementos. Então, se um dia te perguntarem quais são os elementos, se você construir, tiver dúvidas se tá certo, você sabe pelo menos quanto que tem que ter de elementos nesse conjunto aí, tá bom? Então, se o A tem N elementos, aqui eu tô falando de um conjunto finito, né? N elementos significa que A tem uma quantidade finita de elementos. Aí a gente consegue contar. Então, gente, o P de A... Ficou ruim escrever aqui, né? Escrever em outra parte. Gente, vocês estão aí? Estão escutando? Sim, professora. Ah, tá. Não é porque vocês ficam calados, aí eu fico achando que às vezes caiu, eu tô falando sozinha, que tem 1 hora, imagina. Tudo bem. Aí, vamos lá. Então, se A possui... Ok, obrigada, gente, pelo feedback.
N elementos, o conjunto das partes P de A possui sempre 2, eu até escrevi nessa elevado a N elementos. Então, aqui vamos ver se bateu, né? A gente tinha o A com 3 elementos, né? Eu vou colocar assim, ó, em barras a quantidade de elementos. Vou colocar N de A, né? Para número de elementos de A. No N de A é igual a 3. E o N de P de A, então, deve ter quantos elementos? 2 elevado ao cubo, né? Que é 8 elementos. E olha só, nós obtemos 8 elementos mesmo. 8 possíveis, 8 subconjuntos do conjunto A. Ok?